Pod Esportes, o seu podcast esportivo, com Breno Beretta e Luiz Ceará. O Pod Esportes é um oferecimento do Café da Serra da Canastra, café gourmet 100% arábica. Peça já pelo site cafedaserradacanastra.com.br. E agora, o Pod Esportes já vai começar. No ar, o Pod Esportes, nas principais plataformas de podcast, Spotify, Deezer, Apple Podcasts e também no YouTube. Toda quinta-feira você já sabe, né? É dia de TBT. Hoje a gente vai relembrar uma entrevista do Luiz Ceará com o grande Juarez Soares. Uma história muito bacana, o saudoso Juarez Soares batendo um papo muito próximo com o Luiz Ceará. Ceará que inclusive no início da carreira era um grande fã do Juarez Soares e depois se tornou um amigo e um irmão muito próximo. A entrevista tá muito bacana. Ouça e assista. No resenha do Luiz Ceará de hoje, Juarez Soares Moreira. O Juarez Soares, que é considerado pela imprensa esportiva de todo o Brasil, pelos companheiros de imprensa, o maior comentarista de esportes da televisão brasileira. Só que ele foi também um repórter de rádio brilhante na maior equipe de esportes que tinha em São Paulo, equipe 1040, mas começou lá em Lorena, né, China? E faz tempo, viu, Ceará? Ô, rapaz, até faço força para lembrar. Eu comecei trabalhando na Rádio Cultura de Lorena, uma cidade aqui do Vale do Paraíba, em 1958. Eu trabalhei lá. E você tinha na sua cabeça essa história de Lorena, que você queria ser jornalista, repórter esportivo? Você já tinha isso? Quer dizer, porque a gente sempre tem alguma coisa na vida, mas a gente arruma um emprego e fica naquele emprego, tá bom aqui. Não, eu nunca pensei em ser jornalista esportivo, nem repórter, nem trabalhar em televisão, nem rádio, nada disso. Porque eu estudei em Lorena. Por que eu estava em Lorena? Eu nasci em São José dos Campos, mas estudei em Lorena no Colégio São Joaquim, um grande colégio que ensinava muito bem. Quando eu saí do colégio, eu irradiava no circuito interno futebol, que os padres pediam para eu irradiar, né? Você era o narrador? Narrador, mas no circuito interno. Eu tinha o quê? Eu tinha 16 anos. Aí eu falei, padre, o senhor não prestou bem atenção, mas eu sou craque do time aí, mano. O senhor me tira do time para radiar futebol, o time cai de produção. E quando tinha Paulista e Carioca, porque Lorena fica meio perto do Rio. Aí que era que o colégio inteiro parava para ver as divisões, eu era dos médicos. Aí eu estou sendo prejudicado, tá prejudicado. Ele falou, não, você vai irradiar. Quando eu saí, fui para o colégio externo lá de Lorena, tinha um amigo meu que estava na mesma sala que eu, Sabará. Falei, gente boa, 4 anos eu no colégio interno, fiz o ginásio. Cheguei no colégio do estado, Arnolfo Azevedo, 16 alunos, 8 mulheres e 8 homens. O professor dava aula, eu só ficava olhando para as meninas. Ô, Juarez, eu falei, tá certo, professor. Pô, 4 anos internado ali, pô. Aí eu falei assim, ô Sabará, o que você faz durante a semana aqui? Ele falou, principalmente sábado e domingo, né? Eu canto na rádio. Como canta na rádio? Canto na rádio, a rádio aqui é organizada, tem humor, tem regional, eu canto samba, vai lá para você ver. Falei, o homem não precisa de ninguém lá para irradiar futebol? Falou, por que você irradia futebol? Falei, fala com ele. E eu esqueci, pô. Quando foi na outra segunda-feira, o Sabará falou, Juarez, Gilberto Ferretti, o dono da rádio, falou para nós ir lá hoje, depois da aula lá. Falei, lá onde, Sabará? Lá na rádio, pô. Você não falou que irradia futebol? Vai precisar. Eu fui na rádio, a rádio estava precisando de locutor para irradiar a segunda divisão do Epacaré de Lorena. Por isso que às vezes eu fico imaginando, no linguajar mais simples do interior, você também é do interior, o que está escrito, está escrito. Quer dizer, eu fui brincar com o Ceará e ele falou com o dono, naquela semana o Epacaré estreou na segunda divisão, o cara me deu o microfone para irradiar, fazer o teste lá, eu passei, irradiamos 3 campeonatos da Série B, Estrada de Sorocaba, Ituano, Elvira de Jacareí, tinha o Estrela da Saúde daqui, irradiava todos os jogos. Aí eu acabei virando locutor. Depois virou repórter. Mas muito moleque, eu tinha 17 anos, né? Aí terminei o curso clássico lá e vim para São Paulo. Porque eu queria mesmo era ser professor, ou de história ou de filosofia.
Eu sou de uma época, de uma geração, que as crianças não falavam assim, eu vou no psicólogo. A minha cabeça não... Eu vou no psicólogo para saber o que eu quero ser. Todo mundo sabia o que queria ser. É verdade. Ou era engenheiro, ou era médico, ou era advogado. Cada um já sabia. Já sabia. E a gente gostava de estudar, né, Ceará? Eu, pelo menos, gostava de estudar. Então, aí vim aqui para São Paulo. Aí o colega meu da rádio lá falou, Juarez, vamos fazer um teste na Rádio Difusora, Diário de São Paulo. Falou, tem lá? Eu falei, não vou, eu vou para São Paulo, despedir da rádio. Vamos lá, Juarez. Como a minha mãe morava aqui com o meu irmão, eu falei, vamos, porque nós não pagamos hotel. Ficamos em casa, fizemos o teste. E voltamos, e ele voltou para Lorena, eu fiquei aqui. Numa festa junina, voltei para Lorena, para ver a primeira namorada minha. Passei na rádio. O cara falou, Juarez, a rádio vive ligando para você ir lá. Eu falei, seu Gilberto, que rádio, pô? Você não fez um teste em São Paulo, lá na Rádio Difusora? Você passou no teste, mas você foi para São Paulo. Nós, naquela época, ninguém tinha telefone. Falou, e como é que ninguém conseguia... Você voltando para São Paulo, você vai lá na Rádio Difusora. Eu voltei para São Paulo, fui na Rádio Difusora. O chefe meu lá foi o Milton Camargo. Milton Camargo, que eu trabalhei com ele também. Eu cheguei lá e ele falou... Eu falei, aqui que é a Difusora... Eu sempre fui meio... Eu tinha 20 anos, 19 para 20 anos. Falei, aqui que é a Difusora? Ele falou, é aqui mesmo, o que é que você quer? Eu falei, não, eu não quero nada, a Difusora que quer comigo. Mandaram me chamar aqui que é para eu ser repórter. Aí, o Camargo, um cara educado, me tratou bem e tal. Depois que eu assinei o contrato, ele falou, Juarez, o dia que você chegou aqui e falou que a Difusora que queria falar com você... Quase que... Eu falei, esse deve ser um puta jornalista, porque isso vai me dar um trabalho. Ô, China, e como é que foi a sua passagem do rádio para a televisão? Aí eu fiquei com... Porque no rádio você trabalhou com grandes nomes no rádio. Então, trabalhei com aquela equipe era... todas as equipes, né? Com a 1040, né? Quem era essa equipe? Nós éramos da Difusora, aí Pedro Luiz saiu da Bandeirantes, onde ele dava 90% de audiência, e foi para a Difusora. Nossa Senhora, a cidade parou, ninguém acreditava, um reboliço, e o Pedro foi montar a equipe da 1040. Por que 1040? Porque a Tupi era 1040 no dial, né? Aí ele montou a equipe. Primeiro cara que ele trouxe, Mário Moraes, que era o maior comentarista de rádio que tinha. Então formava Pedro Luiz e Mário Moraes. Garantiu a equipe da Difusora que ele queria e trouxe outros locutores, entendeu? Tem Mário Garcia, Alfredo Orlando, Pedro Luiz, Mário Moraes, Otávio Pimentel, tinha eu, tinha Ávila Machado, tinha Luiz Noriega, Haroldo Fernandes, quer dizer, uma equipe, Marco Antônio, realmente uma equipe espetacular. E aí eu nunca mais deixei de trabalhar com o Pedro Luiz, porque o Pedro montou todas as equipes de esporte de São Paulo. Montou a da Bandeirantes, tinha trabalhado na Pan-Americana, montou a equipe da Tupi, depois saiu da Tupi, foi para a Gazeta, montou a equipe disparada, saiu da Gazeta, foi para a Rádio Nacional, que hoje é a Rádio Globo, e eu sempre fui com ele, sempre trabalhei com ele. Você foi para a televisão como? Aí eu fiquei trabalhando com o Pedro Luiz, aí quando foi em 74, o meu contrato foi de 61, então já fazia 13 anos que eu trabalhava no rádio. O Pedro Luiz, chefe da Rádio Globo de São Paulo, falou, Juarez, é o seguinte, a televisão está precisando de repórter esportivo, a TV Globo, a mesma organização. Então você vai, eu conversei, o pessoal conversou, eu indiquei você vai lá para a TV Globo, tinha que fazer teste lá, tudo. Eu falei, Pedro, deixa eu falar uma coisa para você. Eu vou para a televisão, tá tudo bem, mas para a Copa de 74, eu vou com você, se você aceitar, com a equipe da Globo para a Copa do Mundo. Depois da Copa do Mundo de 74, eu me apresento na televisão. Porque se eu for para a televisão, eu não vou para a Copa do Mundo, porque de 74 eu vou chegar lá de novo, já vou para a Copa do Mundo. Aí fui para a Copa da Alemanha, voltei da Copa da Alemanha e me apresentei na televisão. Continuei na rádio, então aí eu fui lá para a televisão. Cheguei lá e falou, Juarez, aqui tem que fazer um teste de vídeo. Falei, o que é isso? Era o padrão Globo, teste de vídeo, você pega o microfone e fala e nós filmamos você para ver se você aparece bem. Falei, Ele falou, E sabe quem era o padrão da TV Globo? Sérgio Chapelin com 25 anos.
Até hoje ele tem cara de artista, pô, de Hollywood. Você calculou ele com 25 anos. Falei, pô, eu vou pegar o microfone. Você pega o microfone, nós vamos fazer um treino aí do Corinthians, do São Paulo. Não vai entrar no ar, mas você faz o teste. Você tem que falar 30 segundos, 40 segundos. Falei, não sei. Como é que eu vou falar 40 segundos? Pô, falo pra caramba na rádio. Eu falei, não, porque não dá, porque na rádio o mínimo que a gente fala é 1 hora e meia de abertura da jornada. Você quer que eu fale 40 segundos? Eu digo, bença pai, bença mãe, obrigado? Falei, não, Chino, você vai fazer, tá? Aí fiz o teste lá, e aí, rapaz, quem mandava no jornalismo da TV Globo era Armando Nogueira, sempre foi. Mas quem carregava o piano, que era uma tremenda jornalista, era Alice Maria. Foi sua chefe, foi minha chefe e tal. Aí pegou fogo na Globo Rio. Me lembro disso. Todo mundo veio para São Paulo para botar Jornal Nacional no ar e tal. E eu fazia teste de vídeo e era filme. 100 pés, 3 minutos. 3 minutos. Não Trabalhei podia muito errar. com 3 minutos. Se errasse e tal. Aí eu voltei, o cara falou, China, e todo mundo torcia. Você fez o teste de vídeo aí, vai ser aprovado. Porque eu fazia reportagem para televisão. Mas era o velho braço que aparecia só, né? Eu que não sou bobo nem nada, fui na Praça da Sé, comprei uma bijuteria grande, cor de ouro, mandei escrever Juarez Soares, meti aqui no pulso, e o cara quando estava filmando aparecia Juarez Soares aqui. Eu não aparecia. O cara falou, Juarez, não pode usar essa pulseira. Bom, aí eu fiz o teste lá um dia, apagaram a luz, falou, vamos ver o teste do China, vamos lá, todo mundo ia lá. Aí ligou lá e eu falando, aqui no São Paulo, não sei o quê, vou falar São Paulo para não falar que é Corinthians, senão os caras falam, só fazia teste no Corinthians. Aí eu falei, aqui no São Paulo, não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê. Falei lá, luz apagada, tudo, falou, pô, tá bom. Aí eu escutei uma voz lá no fundo, pô, tá bom, hein? Não tá ruim não, só precisa emagrecer uns 3, 4 quilos. Porque para aparecer no vídeo da Globo tinha padrão, tinha que ser, passei por isso. Podia ser gordo. Aí eu escutei aquela voz, peguei e falei assim, bom, vamos ser sinceros também. Pelo que eu ganho, tá bom demais, hein? Por mais caro é o Sérgio Chapelin, ele manda ele fazer. Porra, foi um silêncio naquela escuridão. Quem tinha falado era Alice Maria, porra. A que mandava na televisão, ela que podia falar, tá aprovado. E ela, educadamente, com classe, saiu do gabinete que nós estávamos lá. Aí acenderam a luz. O cara falou, China, você estava indo tão bem, você ia ser aprovado, agora você pode ir embora, que você não vai voltar nunca mais. Porque eu falei, era Alice Maria que falou. Mas mesmo assim ela me aprovou, e aí eu comecei lá na televisão. Você foi repórter de uma Copa, você foi repórter exclusivo da Globo numa Copa. Fora a emoção que isso quer dizer, e fora o trabalho que isso quer dizer, é uma coisa que você, hoje, olhando para aquilo, se aprovaria isso, Chico? Não, eu sempre fui contra a exclusividade, né? Sempre fui contra. Acho que a exclusividade para a televisão foi um grande mal que afetou e prejudicou e tirou fora do prumo todos os jornalistas esportivos, comentaristas, repórteres e todos os segmentos. Eu imagino como é que num país como o nosso, você está falando evidentemente da Copa de 82, eu estava na TV Globo, eu já tinha feito a Copa de 78 na Argentina pela Globo e fiz a Copa de 74, que era exclusividade. 78 não foi, mas 82 foi. E aí, pô, sabe, chegava lá, eu olhava e não tinha os grandes locutores do Brasil. Eu imagino como é que numa Copa do Mundo, na época, o Luciano do Vale, que radiou 82, como é que o Luciano do Vale, o Silvio Luiz, Luiz Alfredo, os grandes locutores podiam ficar fora de uma transmissão da Copa do Mundo. Todo mundo tem que transmitir e o telespectador escolhe a televisão que ele quer. Então, eu chegava para fazer a cobertura da seleção em 82, pegava o microfone e tal, ia fazer aquela abertura, encerramento e tal. Eu olhava do lado, eu não via ninguém, os meus companheiros de televisão que eu estava acostumado a ver, pô. Mas eu ficava me perguntando, qual é o mérito que eu tenho de fazer sozinho uma reportagem para a Copa do Mundo? Entrava no Jornal Nacional. Sempre fui contra isso. E eu estou à vontade para falar isso aqui, porque a TV Globo, através do arquivo que eles têm, eu já tinha saído de lá, a TV Globo foi na minha casa e fez uma longa entrevista comigo, de mais de 1 hora, perguntando uma série de coisas para o documentário que a TV Globo tem lá. E eu falei exatamente isso que eu estou falando aqui. Por causa da exclusividade
é que o Marinho está preso nos Estados Unidos, que o presidente da CBF não pode sair do Brasil. Tudo isso veio por quê? Por causa da venda da exclusividade. Ricardo Teixeira está com problemas sérios, não pode sair daqui. Deu no problema que deu, eu espero que isso possa mudar um dia. A TV Globo é tão forte, e eu falo da TV Globo, eu falo porque da TV Globo, se é que eu aprendi alguma coisa, continuo aprendendo, aprendi na TV Globo, que eles me ensinaram jornalismo e continuei aprendendo, hoje inclusive na Rede TV, onde eu trabalho, sempre é um aprendizado. Mas eu não falo com nenhuma mágoa da TV Globo. Foi lá que eu conheci a minha mulher, com a qual sou casado há 40 anos. Então, eu só tive alegria na TV Globo. E falo da TV Globo com muita honra de ter trabalhado lá. E a Globo é tão forte que no dia do jogo Brasil-Itália, eu tinha uma credencial para ficar no campo. E na Copa do Mundo o repórter não pode ficar no campo. Não pode. Eu fiquei, o campo lá parecia o campo do Juventus. E eu fiquei no campo, né? E lá em cima estava o Boni, estava o Armando Nogueira, estavam todos os diretores da Globo do lado, irradiando Luciano do Vale, Márcio Guedes comentando e eu na reportagem. Ciro José, que era o diretor de esporte, todo mundo lá. Aí deu no que deu. O Brasil perdeu o jogo e foi desclassificado. Eu lembrei que no último coletivo do Brasil que antecedeu o jogo, eu perguntei para o Tele. Falei, se o Brasil perder o jogo amanhã para a Itália, Tele? Ele olhou espantado para mim, porque era TV Globo, exclusividade, Jornal Nacional, ele sabia. Ele falou, eu acho que ninguém vai se suicidar, não. Falei, olha que vai, hein? E o Gilberto Tim, Vavá, os auxiliares dele, Valdir, Joaquim de Moraes, todo mundo olhando, eles ficaram sem jeito, porque estava eu ali, mas eu perguntava... E acabou. Né? E acabou, e deu no que deu. Zezé Moreira, que sempre foi o mentor do Tele Santana, eu tinha entrevistado ele estava na Copa como auxiliar do Tele, e ele falou, o único time capaz de ganhar do Brasil é a Itália, antes do jogo. Depois que do jogo eu fiquei lembrando do seu Zezé Moreira, que foi quem lançou o Tele no futebol, né? Bom, aí tá no campo, rapaz, aquele mal-estar, eu levantei, eu nunca deixei me levar pela emoção. Brasil, amarelinha, o Brasil perdeu, o Brasil ganhou. Eu via o lado jornalístico, se ganhou com mérito, se não ganhou bem, fazia a minha parte sem ter chiliques nem frenesi. Mas eu olhei no campo, meu irmão, aquela tristeza, escuto uma voz lá de cima, Juarez! Eu fiz de conta que eu não ouvi, estava com o fone, não ouvi, já tinha acabado a transmissão. Aí escuto a voz de novo, Juarez! Falei, pô, é o Ciro José, pô, meu companheiro de rádio de tanto tempo ali. Falei, pô, vou ter que olhar, né? Não vou, como é que eu vou fazer? O cara é diretor lá, meu diretor, além de meu amigo. Olhei para trás e falei, fala, Cirão. Ele falou, jornal Hoje vai chamar você, põe o fone. Ao vivo, Juarez. 3 minutos, comenta o que aconteceu aí. Falei, eu? Ele falou, ele não podia rir, porque ele estava do lado do Boni, do Armando Nogueira. Todo mundo estava em estado catatônico lá, todo mundo travou com a derrota do Brasil. Falou, o Ciro me conhecia bem. Falou, Juarez, 3 minutos, põe o fone. Aí eu pus o fone e entrou o Rio de Janeiro. Vamos agora ao Sarriá, está com o Juarez Soares. E você explicou o quê? Falei, pelo amor de Deus, hein? Você achou o quê? Você falou o quê? Eu acho que eu falei mais ou menos o seguinte. É muito difícil para o torcedor que está em casa, mais difícil ainda para um comentarista, para um repórter, tentar explicar o que está acontecendo aqui no Sarriá. Quem estiver vendo na televisão, eu acho que o Brasil está vendo, está buscando uma resposta para o que aconteceu. E não existe resposta nem justificativa para o que aconteceu aqui, a não ser se a gente imaginar que este é um jogo de futebol. E no jogo do futebol é o único esporte do mundo em que muitas vezes o melhor time não ganha do time inferior. Foi o que aconteceu aqui. O Brasil esteve 2 vezes classificado para ir para a final da Copa do Mundo e nas 2 vezes acabou perdendo. Significa que o Brasil é inferior? Ao contrário. Esse time do Brasil que foi derrotado aqui é aplaudido pelo mundo inteiro como um dos maiores times que já existiu e não ganhou. Porque no futebol, assim como no jornalismo, quando a gente pensa que a gente sabe tudo, a gente não sabe nada. Obrigado e boa tarde. E segue o jogo. Ô, Juarez. E eu quero a minha mãe. Aí eu peguei e falei assim, ainda tem tempo, eu quero a dona Josefina, minha mãe.
Ô Juarez, você... Mas eu fiz um comentário bonito aqui. Foi bem. Deixa eu falar uma coisa para você. Você entrou para política. Entrei. Você foi do PT, depois você mudou de partido. Eu queria que você falasse um pouquinho dessa sua experiência na política, dessas convicções que você teve, se você ainda gosta muito disso, porque eu, como sou seu amigo, eu conheço muito a história, mas eu quero que você fale para as pessoas. Olha, eu sempre achei que o ser humano, o indivíduo, a pessoa, independentemente se tem escolaridade, se é doutor, se sabe mais ou se sabe menos, é um ser político. Porque quando a sua vida é afetada por uma série de motivos, ou de econômicos, de saúde, de estudo para as crianças, de escolaridade, de transporte, de tudo isso, está afetando ele. Ele passa a ser um ser político. Ele fala, para quem que eu reclamo para mudar isso? Ou para quem que eu vou agradecer por ter recebido os benefícios aos quais eu tenho direito? Então, o ser humano é por si só um ser político. Num determinado momento, esse ser político se revela. Seja por uma tendência de um lado, do outro, mas ele se revela, ele discute a política. E eu acho que é necessário a gente discutir a política para ter um aprendizado cada vez maior da nossa vida, que atinge a nossa vida. E eu sou de uma época, eu posso dizer aqui, à vontade, romântica do Partido dos Trabalhadores. Porque eu pertenci ao Partido dos Trabalhadores antes do Partido dos Trabalhadores nascer. Não tinha sido criado o Partido dos Trabalhadores, mas o meu cunhado já falecido, Júlio de Gramont, que era repórter, que era jornalista político, ele chegava em casa no final de semana, a família toda politizada, tal, a gente discutia muito com ele e falou, Juarez, nós vamos fazer um Partido dos Trabalhadores, hein? Você precisa pegar a assinatura de todo mundo, conversar, para a gente formar o partido. Eu falei, Júlio, mas os tempos são bicudos, a maré não está para peixe, e nós vamos formar um partido. Ele falou, vamos formar o Partido dos Trabalhadores. E eu passei a conversar com os amigos, ó, vai ter um partido aí, estão sabendo, vamos pegar a assinatura e tal. E o pessoal se entusiasmava, eu falei, é dos trabalhadores, pô, vamos fazer. Como a gente fazia churrasco em casa todo fim de semana, na época, o Julinho ia lá e tal, e a dona Helena, mãe do Julinho, mãe da minha mulher, minha sogra já falecida, compunha música muito bem, tinha uma musicalidade fora do normal. No outro sábado que foi lá, quando o Julinho chegou, que nós estávamos preparando o churrasco, eu já gritei, Julinho, e o nosso partido, cadê? Ele falou, nós estamos fazendo, você está pegando a assinatura aí? Nossa, ele falou, não, porque ele era assessor de imprensa do Lula. Ele vivia dia e noite com o Lula no sindicato lá de São Bernardo. Ele falou, em São Bernardo você não acredita o que está acontecendo lá na cidade e na região. Nós vamos fazer o partido. Eu falei, então senta aí um pouco. Eu falei, dona Helena, vem aqui. E a dona Helena, gostava demais dela. Me dava bem com ela. Eu falei, a dona Helena já fez o hino do PT. Ele pegou e falou assim, o quê? Eu falei, dona Helena, fala para o Julinho que a senhora, antes de ter o partido, Julinho, ela já fez o hino do PT. Aí a dona Helena, afinadíssima, eu não sou afinado. Aí ela pegou e falou assim, eu falei, canta, dona Helena. Aí toda a família veio, né? E a dona Helena, adiante, companheiros de empreitada, pela conquista de nós mesmos vamos nós. Juntemos nossas mãos nessa jornada, é nossa hora, é nossa vez, é nossa voz. Da terra que gerou o nosso sangue, germinam força para nossa libertação. Adiante, sempre adiante, com fibra e sem temores, pelo Partido dos Trabalhadores. Então nós cantamos o hino. Você se emociona quando fala disso e você ficou tão triste assim quando aconteceu tudo que aconteceu Nossa com o PT? Senhora, aí eu fui candidato, né? O partido não tinha muita gente no esporte e tal. Eu fui candidato pelo esporte, eu fui eleito vereador em São Paulo, com uma expressiva. Não tinha um tostão. Era eu, Deus, um jipe que eu tinha, os meus amigos, e saí para o mundo. Então o partido, a militância, aí já tinha se formado o partido, evidentemente e tal. Foi em 88, quando a dona Erundina foi eleita prefeita de São Paulo. Você foi secretário dela. Eu falei, deixa eu ver se vale a pena mesmo a política. Tudo que eu fiz, que eu me entreguei, que eu fiz a greve dos jornalistas e tal, saí da TV Globo por causa da greve dos jornalistas de 80. Então 8 anos depois, eu falei, deixa eu ver se valeu a pena. E valeu a pena, porque eu tive a resposta grande parte do Partido dos Trabalhadores, da militância,
e outra parte porque eu aparecia na televisão, né? Depois fizeram as contas lá, eu fui o terceiro mais votado de São Paulo, tive bastante voto e tal. Então, foi uma resposta que eu tive. Aí fiquei 2 anos como secretário de esportes, 2 anos, como falei para a dona Erondina, eu fico como secretário de esporte, mas 2 anos eu vou ficar como vereador, porque eu fui eleito para ser vereador. Eu não fui eleito para ser secretário. Ela falou, tudo bem, secretário. Eu me dava muito bem com ela. Você trouxe a Fórmula 1 de novo para São Paulo. Esse foi o maior feito seu como secretário, velho? Porque a dona Erondina era assim, eu me dava bem pra caramba com ela. Ela falava, secretário, digo, fala minha tia. Quando estava só eu e ela, eu brincava, falava, tia, fala tia. Falou, secretário, amanhã, às 6 horas, nós nos encontramos no autódromo de Interlagos. Falei, tia, 6 horas da manhã? Isso na minha época era fuzilamento, 6 horas. Não, vamos lá, era assim que ela ia. 6 horas nós fomos ao autódromo de Interlagos. Subimos numa cabine lá que não tinha nem escada para subir, o autódromo caindo aos pedaços, roubavam lâmpada, roubavam torneira, roubavam pia, vaso sanitário, 30 alqueires para tomar conta, o mato crescendo e tal. Ela falou, tá vendo aí, secretário? Eu falei, tô. Ela falou, como é que nós fazemos? Eu falei, essa pergunta é minha, né, tia? Ela falou, então eu vou falar para você, fazemos o seguinte, você traz a Fórmula 1 para São Paulo e eu reformo o autódromo. Se não vier a Fórmula 1 para cá, que é a única justificativa para existir isso aqui, eu estou em dúvida, mas já tenho planejamento. Vou fazer um grande hospital, a quando foi prefeita fez 5 hospitais em São Paulo. Ela falou, vou fazer o hospital da Zona Sul aqui, um grande hospital, ou então vou fazer habitação popular para o povo. Falei, tá bom. Falei, só isso que a senhora quer que traga a Fórmula 1? A senhora já viu como é que tá? Falei, e o dinheiro para reformar isso aqui? Ela falou, primeira coisa que eu vou falar para você, dinheiro não tem um tostão. Aí eu falei, tá bom. Falei, você garante que a Fórmula 1 vem? Eu arrumo o dinheiro. Falei, não, vamos fazer o seguinte, a senhora arruma o dinheiro e eu garanto que a Fórmula 1 vem. Ela falou, não, primeiro você garante. Falei, aí... Estou indo com o Luciano do Vale, eu trabalhava com o Luciano do Vale para o Rio de Janeiro, num avião que ele sempre tinha, particular, que ele alugava para a gente ir fazer um jogo de futebol. Está convidado do Luciano para ir no avião conosco, um piloto do norte do Paraná, que guiava e tal. Aí eu conversando com ele, ele falou assim, Juarez, eu vi uma notícia aí que vocês estão querendo trazer a Fórmula 1 para cá. Eu falei, mas que jeito? Você, o autódromo? Ele falou, eu conheço o autódromo, filho. Ele era muito rico e guiava a Fórmula interna aqui do Brasil. Eu falei, pelo amor de Deus, ele falou, tem um cara que pode trazer a Fórmula 1 para São Paulo para você. Quem é? Ele falou, Piero Gância. Marco com o seu Piero Gância, eu vou lá naquela sede bonita da Confederação Brasileira do Automobilismo, eu com essas roupinhas minhas que eu sempre usei, chego a hora que eu entro na sala do homem, aquela postura dele, eu falei, nossa senhora, ele não vai acreditar o que eu vim fazer aqui. Ele falou, pois não, senhor Jorge. Ele falou, senhor Piero Gância, o senhor me conhece, tal, mas eu sou secretário de esporte aqui da prefeitura, queria um grande favor do senhor. Ele falou, olhou para mim, ficou até compreensivo, né? Falou, pois não. Falei, eu queria trazer a Fórmula 1 para São Paulo, o autódromo de Interlagos. Ele olhou para mim e falou, o senhor pode fazer isso? Falei, posso. Falei, agora o senhor entrou no tom de conversa com ele. Posso, quem manda sou eu. Eu quero. Eu estou autorizado, se o senhor fala assim, a trazer a Fórmula 1 para cá, a reformar o autódromo de Interlagos e trazer para cá. Eu estou dando a palavra oficial ao senhor. Quem manda é a prefeita Luísa Erondina. Não é Lula, não é Zé Dirceu, não é ninguém, porque a Erondina tinha sido eleita politicamente na época em desacerto com os capa preta do PT. Então ela falou, vai lá e resolve, secretário. Eu falei, então é assim, senhor Pedro. Aí pelo tom da minha voz ele falou, opa, mudou aí a conversa. Ele falou, eu vou ver, mas eu quero que o senhor vá conhecer a prefeita, para o senhor ver se o senhor gosta dela, se o senhor confia nela, para o senhor ouvir dela. Vamos marcar, o senhor pode ir quinta-feira agora às 3 horas? Posso. Quando o Piero Gância chegou, ele gostou da Erondina, ele bateu, o santo bateu com ela. Foi a sorte, entendeu? Simpático, educado, viu o jeito que ela conversava, a simplicidade dela, mas a autoridade que ela tinha. Eu falei, seu Piero Gância, tem inclusive aqui
3 cartas. Ele falava todos esses idiomas, né? Ele pegou a do francês, leu, que era o que ele ia entregar para o homem lá que ia ser candidato. Pegou as cartas e falou, o senhor leva, ele pegou. Tá. Foi lá, Foi assim. quando foi um dia, 4h30 da madrugada, toca o telefone. Pô, eu levei um susto, tenho filharada, tinha 6 filhos. Falei, alô? Falou, senhor Juarez? Falei, ele falou, Piero Gansi. Estou falando aqui de Paris com o senhor. A Fórmula 1 vai ser em São Paulo. Eu sentei na cama. Falei, como, senhor Piero Gansi? Ele falou, eu falei com o candidato, entreguei a carta e estou falando oficialmente para o senhor. A Fórmula 1 vai ser em São Paulo. Eu avisei a tia, 6 horas da manhã, dona Leondina, Juarez. O que aconteceu, secretário? Falei, o que aconteceu é, a senhora está sentada aí? Falei, estou. Falei, a Fórmula 1 é em São Paulo, oficialmente. Falei, agora a senhora arruma o dinheiro conforme combinado, tá bom? O Juarez, na esteira Uma dessa... história bem comprida, mas é que não tem oportunidade. Na história dessa emoção, eu queria que você falasse, você trabalhou com Osmar Santos, você fez rádio com Osmar Santos, né? Você trabalhou com Luciano do Vale, Pedro Luiz, mas o Luciano do Vale foi uma história fantástica, porque você foi um grande amigo do Luciano, que eu sei, e vocês montaram o que se chamava da maior equipe de esportes e o maior programa de esportes que o país já teve. Os 2 grandes locutores de televisão com os quais eu trabalhei, inclusive por uma questão de hierarquia, trabalhei primeiro com o Luciano do Vale, muitos anos, trabalhei 27 anos com o Luciano do Vale. Eu sempre conversava, brincava muito com o Luciano, eu falava para ele assim, falei, Luciano, não é que você irradia bem futebol, não. Você irradia bem até. Falei, mas então qual é a diferença? Falei, a diferença, Luciano, é a sua voz. Quando você abre o microfone para falar, a sua voz sai com tanta naturalidade. Falei, a sua voz é tão bonita que quando você grita o gol do Brasil, é um gol que você sente, porque você é um cara emotivo. Você não cria um tipo, você é emotivo. Quando você lamenta que o Brasil perdeu, você lamenta porque a gente sente quem está vendo a televisão. E quando você grita um gol, sua voz bonita, você muda, você transforma. É o seu jeito de transmitir. E aí eu brinquei com ele, falei, eu estou brincando que você não irradia nada. Estou brincando pela nossa amizade. Além de você conhecer e irradiar muito bem, que ele irradiava todos os esportes. Irradiava tênis, irradiava basquete, irradiava vôlei, irradiava tudo que você possa imaginar. Boxe, irradiava o futebol também. Falei, então, além de você irradiar muito bem, você tem a voz que Deus lhe deu. Quer dizer, você nasceu para ser locutor, tal. E a gente brincava, tal, e ele ria muito comigo. Falei, China, você fala cada coisa para mim, não? Eu falei, então, mas não é. Então, você não é que você criou um tipo, você tem uma maneira de transmitir. Chegava no Maracanã, Luciano, quando estava pensando na transmissão, ele cruzava aquele braço gordo dele, ficava assim. Eu chegava na cabine, olhava o pessoal da produção, os câmeras que estavam, ele com o fone no ouvido. Quer dizer, ele não queria conversar com ninguém. Começava o jogo, 5 minutos primeiro, até 10 era dele para ele tomar conta, ver que jogador que é isso, que é aquilo, tal. Conforme ele começava o jogo, 5 minutos, 6, 7, 8 minutos, eu olhava no relógio, eu não aguentava. Era o único cara que fazia isso. Eu não tinha falado nada, o microfone está desligado. Eu puxava o fone do ouvido dele aqui, assim, do meu lado direito, puxava o fone e ele irradiando. Ele não olhava para mim. Eu puxava o fone e falava assim para ele, companheiro, não leva a mal não, mas o jogo já começou. Vamos começar a transmitir o jogo, porra. E o outro grande locutor, o Silvio Luiz. Né? Fenômeno. Não cabe discussão, né? O Silvio Luiz, a terminologia que ele criou, a criatividade dele, a inteligência dele para criar a maneira de transmitir futebol, a criançada falava jogando futebol na rua hoje. No Brasil até hoje falam tudo que ele fala. Tá? Então foram os dois grandes locutores, né? Sem dúvida nenhuma, que eu tive a oportunidade de trabalhar. Juarez, a gente poderia ficar conversando aqui um dia, mas pra gente encerrar esse papo aqui, eu queria que você falasse para mim, você está muito decepcionado com o que se está fazendo no país? Qual é a sua visão que você tem? Muito. Depois que o Lula ganhou a primeira eleição, já era do partido e tal, quando acabou meu mandato de vereador,
Falei para o Zé Dirceu, que era o presidente estadual, falei, Zé, está aqui minha carta explicando, não sou mais candidato, não quero mais ser candidato a nada no PT, vou voltar para a militância, que é o tempo que a gente usava lá, né? Falei, eu vou voltar para a militância, só não quero cargo, não quero nada. Ele pegou a carta, rasgou e falou, você está brincando. Agora o partido vai carregar você no colo. Agora nós vamos lançar você para a reeleição para vereador, depois para deputado estadual, federal, e vamos embora. Zé Dirceu sabia tudo que acontecia no partido. Absolutamente tudo. Era a cabeça que pensava, entre outras cabeças, no partido era ele. Falei, mas eu não quero. E nunca mais quis, nunca mais fui candidato, continuei na militância, até que o Lula ganhou a eleição. 6 meses depois que o Lula ganhou a eleição, começou uma conversa, que a gente conversava lá no PT e tal, não com os capa preta, mas na conversa, eu não gostei. Falei, tô fora. O partido dos meus sonhos, partido romântico, que a gente discutia como se fosse um time de futebol, porque nós do PT na época tínhamos combinado que quem ia reformar o mundo éramos nós do PT, não era mais ninguém. Nosso partido ia reformar o mundo, não haveria roubo, não haveria corrupção, não haveria nada disso, haveria competência, o povo do poder mandando, distribuindo a riqueza, fazendo o povo feliz, tal, que era o nosso sonho, que é o sonho do socialismo, que é o sonho do comunismo. Hoje você falar em ideologia, todo mundo vai dar risada de você. A garotada que está me ouvindo nem sabe o que é ideologia, né? Então, eu me afastei, depois fui convidado pelo Leonel Brizola, pelo Paulinho da Força Sindical do PDT e tal, me filiei ao PDT por causa do Leonel Brizola, do qual pude conviver com ele 2 anos, um jeito corretíssimo. Depois que Brizola morreu, eu me afastei totalmente e hoje tenho a militância do meu jeito. Faço a política como todo mundo faz, da minha maneira, sem aquela empolgação desnecessária, sem achar que a gente é dono da verdade, e absolutamente decepcionado com tudo, a tal ponto que hoje, aqui, agora, se você em casa imaginar, pelo amor de Deus, escolha um candidato digno para ser candidato a presidente da República. O Brasil não tem hoje. Na minha opinião, o Brasil não tem. Então eu estou realmente decepcionado. Nessa hora é que eu me lembro da dona Luísa Erundina. Ela falava assim para mim, secretário, você é muito, usar um termo, você é radical, você quer reformar tudo muito às pressas. Eu falei, mas é lógico, nós temos pressa, senão a nossa geração não vai ver a reforma que nós queremos fazer no Brasil. Ela falou, a gente tem que ser pedagógico, Juarez. O povo vai aprender a votar aos poucos. Parece que ela estava adivinhando toda essa rebordosa que ia dar, toda essa confusão política indecente e imoral que tomou conta do Brasil. Ela quis dizer, o povo vai aprender e uma hora vai votar certo, que é limpar o Congresso Nacional. Quem for votar o ano que vem, tem que limpar, se é deputado, se é senador, está fora. Em vocês eu não voto mais. Voto uma nova geração de políticos lá. Essa é a esperança que eu tenho. Você é pai de 6 filhos? 6 filhos. 6 filhos. 4 filhos meus, 2 da Leninha com a qual eu casei, e nós fomos responsáveis pela criação, pelo estudo, pela formação dos 6 filhos. Né? E os filhos são uma grande alegria, porque a gente conversa muito, seus filhos são uma grande alegria, né? Você é um cara muito da família. Tá? Então, muitos viraram jornalistas, irmãos. Né? Muitos viraram jornalistas, trabalham, hoje já tem os netos, né? E os netos acabam mandando na gente, né? Manda e desmanda e acabou e está tudo certo. É assim é que é. Jornalismo, quando a minha filha se formou, uma das minhas filhas se formou, fui dançar com ela no baile de formatura, estava dançando com ela, falei, parabéns minha filha, você vai ser uma grande jornalista, não por nada, por ser minha filha, não é nada disso, é porque você gosta de ler, você lê muito e sabe escrever. Eu li o que ela escrevia. Você lê muito, sabe escrever e sabe conversar. Então a tendência é você ser uma grande jornalista. O jornalismo é muito bonito, abre campo, dá espaço para a gente discutir as ideias, não só as nossas, mas a gente aprende com quem tem ideia que é contrária a gente aprende com os contrários, porque com os amigos você já sabe o que eles pensam, você tem que ver o que os outros pensam para você acrescentar. Então, dá para viajar o mundo, que se fosse com o dinheiro da gente não dava, mas em missão profissional a gente viaja e tal. Mas vou te falar uma coisa, minha filha. Jornalista honesto
morre pobre, trabalhando em 2 empregos. Eu dançando com ela, ela olhou para mim e falou, ô pai, que é isso? Quem falou isso? Eu, minha filha, o seu pai está te falando e você sabe. Hoje eu encontro com ela, né, vamos almoçar, ela fala, pai, você tinha razão, viu? Tem que ter 2. Ô Juarez, e falando em amor, você é a favor do jornalismo esportivo. Eu sou a favor porque eu acho que jornalismo esportivo que não tem time de futebol, não é. Você é a favor de ter um amor no futebol? A gente começa porque gosta de futebol e tem. No meu caso, houve uma pequena exceção. Como eu irradiava 3 anos lá na Rádio Lorena, lá atrás, eu irradiava jogo do Ipacaré, que é um time que hoje reverteu com o amador. Mas eu, moleque de 16, 17, 18 anos, eu adorava o Ipacaré, eu irradiava ali, eu torcia para aquele Ipacaré, né? Irradiando porque a cidade parava para ouvir a transmissão, não por minha causa, mas porque o time estava lá. E viva o Ipacaré, e viva o Ipacaré e tal. Quando eu vim para São Paulo, que eu não ia mais ser jornalista, fiz o concurso e tal, passei, aí voltei a ser realmente jornalista profissional, né? Aí eu falei para os caras, falei, você torce, time? Mas aí veio um outro detalhe, o meu irmão é conselheiro vitalício do Corinthians, ele foi o conselheiro mais novo do Corinthians, o Edgar Soares. Foi o mais novo conselheiro do Corinthians. Ele é um dos fundadores dos Gaviões da Fiel lá atrás. E os Gaviões foram formados por outro motivo político para ter assento no Conselho Deliberativo do Corinthians. Não é para virar depois a outra tendência que virou aí de violência e tal. Entendeu? Então todo mundo falava assim, o Juarez, o Edgar era irmão do Juarez, Edgar era irmão do Juarez, Corinthians. Você acabou virando o torcedor do Corinthians. Digamos assim, que eu sou um estudioso da vida do Corinthians, entendeu? Outro dia eu falei um negócio do programa aí, uma colega nossa aqui, no programa que ela estava fazendo na mesa redonda, ela chegou, ela estava fazendo reportagem, ela chegou e falou assim, que bonito você falou no programa, não? Falei muita besteira, porque besteira a gente fala muito. Eu peguei e estava falando do Corinthians, eu peguei e falei assim, foi o Jânio Quadros que me falou. O Jânio Quadros era corintiano, o ex-presidente da República, era corintiano doente. E uma vez conversando com ele ia fazer um programa, eu estava conversando com ele até chegar a hora dele falar. Ele era candidato a prefeito quando ganhou pela última vez a prefeitura de São Paulo. Eu conversando com ele, porque ele estudou no Colégio São Joaquim também, onde eu estudei. Então parecia que nós tínhamos uma maior intimidade, os caras olhando, como é que o Juarez conversa com o Jânio Quadros, que era um político, pô, tinha sido presidente da República. Ele parece que tem uma intimidade com ele. Ele falou, e aí, Juarez? Eu falei, o time lá tá ruim, viu, presidente? Precisamos arrumar lá, tal. Ele pegou e falou assim para mim, Juarez, ser corintiano é ser brasileiro 2 vezes. Porque ele falava como... Aí eu falei no programa, quero dizer uma coisa a vocês, estão falando do Corinthians, que o Corinthians vai classificar, e tem um detalhe que eu vou falar para vocês. Ser corintiano é ser brasileiro 2 vezes. Causou um choque assim, o pessoal ficou meio assim, fizeram de conta que não escutaram, mas a repórter, ela veio, mas me deu uma bronca. Ela é palmeirense, né? Então ela podia falar. Mas você sabe que o fato de você ter tido a carreira que você teve, das coisas que você falou aqui, você foi uma carreira que, como é de jornalista, a gente gosta de deixar alguma coisa decente para os outros, né? Ouvirem, né? Então eu queria deixar registrado aqui que a primeira vez que eu trabalhava numa rádio Campinas, na Rádio Cultura, eu estava no vestiário do Guarani, e a primeira vez que eu te vi trabalhando na Globo, eu falei, eu quero ser esse cara aí. Você tá brincando. Então é uma honra muito grande poder entrevistar o cara que eu queria ser. Hoje você é muito mais que isso, que você que me convidou para vir no seu programa, muito mais do que eu. Obrigado. Um abraço, obrigado. Pod Esportes, o seu podcast esportivo, com Breno Beretta e Luiz Ceará.